Como alguns de vocês sabem, por volta de mais ou menos 10 anos, eu tive uma profunda crise com a doutrina da Trindade. Durante 10 anos, eu não só tive uma crise, como eu cheguei a elaborar uma falsa teologia sobre a Trindade, ou contra a Trindade, né? Escrevi artigos sobre o tema. Eu até costumo dizer que é relativamente fácil você desviar um cristão da Trindade quando ele não conhece a Trindade. Tá? Muito fácil, mesmo, sério. Eu me lembro que eu consegui fazer isso com algumas pessoas. Uma vez eu dei aula num retiro de uma seita que eu pertencia, e aí eu nesse retiro sentei com mais ou menos umas 30 pessoas, dentre elas alguns pastores, alguns líderes de igreja, e no final dessa palestra todos negaram a Trindade. Todos. As 30 pessoas. Tá? As 30 pessoas. Eu falo isso com vergonha. Muita vergonha. Por isso eu tenho feito um esforço muito grande, principalmente nos últimos 5 anos, no sentido de resguardar a doutrina da Trindade e de explicar por que é tão perigoso para um cristão flertar com qualquer possibilidade de relativizar essa doutrina. E eu vou explicar por que também ao longo dessa reflexão nossa. Então, meu irmão, eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque existem várias formas da gente não entender a Trindade. Eu, inclusive, vou ver se consigo, até o final, trabalhar dentro dessa temática o que nós chamamos de algumas questões clássicas que são levantadas sobre pessoas que se opõem ou que são detratores da teologia da doutrina da Trindade. Para começar, Trindade, a gente tem um imaginário sobre a Trindade. E esse imaginário, que não é um imaginário só exclusivamente da comunidade evangélica ou de alguns evangélicos, e não é um imaginário que também é restrito apenas a cristãos deseducados na Trindade ou desinformados sobre a Trindade, ela acaba tendo ecos, inclusive, na cultura popular. O exemplo é a música do Legião Urbana, Índios, do Renato Russo, que ele faz uma pergunta errada. A pergunta já está errada. Ou o problema dele já está errado na forma como ele formulou a pergunta, mesmo sendo em estrutura poética. Quando ele diz, quem me dera ao menos uma vez pudesse entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. É claro que quando ele levanta esse problema, ele já tem um problema catequético, porque ele não foi educado na Trindade. Ele tem um problema porque ele não sabe lidar com as categorias. Quando o cristianismo diz que Deus é um, ele não diz no mesmo sentido de quando ele fala que ele é três. Esse é o primeiro problema. Então, isso tem que estar claro para nós. Que quando cristãos dizem Deus é um, não é no mesmo sentido que quando nós usamos três. Não é no mesmo sentido. Se você começar por aí, as coisas ficam um pouco menos difícil. De qualquer forma, uma coisa que foi muito importante, que foi trazida aqui pelo Rodolfo, que a gente não pode deixar escapar, é a noção de que a Trindade, apesar de ser um nome artificial, o nome é artificial. O nome Trindade foi criado por um pai da igreja do 2º século chamado Tertuliano, um gênio nas escrituras. Mas Tertuliano tinha uma capacidade muito particular de criar termos, inventar palavras. E uma destas é o termo Trindade. Claro, gente, que a palavra Trindade não está na Bíblia, como um monte de coisa que a gente fala na linguagem cristã que também não estão lá. Então, por exemplo, a própria palavra Bíblia não está na Bíblia. Um exemplo, para vocês verem como que a gente pode usar termos que não estão na Bíblia, mas que se referem à Bíblia. Tá? Nenhum problema. Cristianismo a gente não tem que ter problema com a terminologia. O que a gente não pode esquecer é que o fato desse termo não estar nas Escrituras, não significa que aquilo que nós chamamos de Trindade não esteja lá. Absolutamente, não há nenhum problema nisso. Você pode... simplesmente, a palavra Trindade é simplesmente uma cola, é simplesmente um atalho, um arquivo zipado, para usar uma analogia contemporânea, um arquivo zipado que contém uma série de informações bíblicas, entre aspas, informações entre aspas, sobre quem Deus é e como ele foi revelado nas Escrituras. Tá? Eu vou insistir nisso. Por outro lado, existe um desengano ou um desentendimento, um desentendimento, de que a fé cristã,
ao afirmar a Trindade, ela estaria imediatamente se associando a uma distorção teológica sobre quem Deus é ou sobre o monoteísmo bíblico. Se a fé cristã ou bíblica, digamos, ela é fundamentalmente monoteísta, a fé bíblica não comporta a existência de mais de uma divindade. Para muita gente, inclusive o Islã, a Trindade seria uma espécie de triteísmo, uma espécie de culto idólatra, porque afirma a fé em 3 deuses. E é óbvio que isso não é a Trindade. É óbvio que isso não é a Trindade. Por quê? Por uma razão que eu já falei. Quando um cristão e a Trindade clássica, como está na tradição cristã, diz que Deus é um, ele não faz o mesmo sentido quando fala que ele é 3. Então, repito, esse é um dado importante. Gente, para muitas pessoas que estranham, mesmo sendo cristãs, mesmo tendo sido educadas de alguma maneira sobre a Trindade, mesmo que de forma muito simplista ou superficial, mesmo de maneira muito confusa, porque as pessoas misturam, eu ouvi de muitos crentes por aí dizendo que, por exemplo, aprenderam sobre a doutrina da Trindade e ficou muito mais claro para elas a doutrina da Trindade depois que leram o livro A Cabana. Viagem. Não tem jeito de você entender a Trindade com o livro A Cabana. Até porque o livro A Cabana comete um dos desvios doutrinários, que é o modalismo. Quando representa de maneira humana Pai, Filho e Espírito Santo na narrativa do livro. Aquele livro te deseduca sobre a Trindade, não te educa. Tá? Então, por aí você já vê como que as pessoas têm uma percepção confusa sobre o que significa a Trindade. Então, gente, uma coisa que afasta muitas pessoas dessa doutrina, ou as pessoas têm medo de abordar o tema de uma maneira honesta, é que para muita gente a doutrina da Trindade continua sendo uma doutrina abstrata. Uma coisa árida, filosófica, especulativa, usa termos difíceis, hipóstase, homoúcios, filioque. São expressões que aparecem na tradição patrística para explicar algumas questões bíblicas que estão no fundo do que nós chamamos da Trindade. Bom, qual foi a grande surpresa que eu tive depois da minha crise, quando a minha crise estava chegando ao fim? Uma das coisas que mais me surpreenderam foi, primeiro, que a minha crise era derivada de um preconceito. Qual era o preconceito? Eu tinha um preconceito radical em relação aos pais da igreja. Eu entendia que os pais da igreja, pelo menos por causa de alguns livros ou por causa de algumas correntes doutrinárias que existem no Brasil, principalmente um livro que circula muito aqui no nosso país, do Frank Viola, chamado Cristianismo Pagão, de que o cristianismo se desviou de sua matriz apostólica primitiva, que depois que a igreja, o último apóstolo João morreu, a igreja entrou num processo de apostasia, em que ela foi se afastando da sua matriz original, e a partir desse afastamento, a igreja perdeu a sua origem apostólica, a sua pureza apostólica. Desde então, começaram a entrar doutrinas estranhas no cristianismo oriundas do mundo greco-romano, que distorceram a compreensão das Escrituras. Claro, quando as pessoas afirmam coisas dessa natureza, você imediatamente vai ter todo tipo de preconceito com qualquer produção teológica que foi feita depois da era apostólica. Quem era Tertuliano? Não vou ler Tertuliano, não. Irineu de Lyon? Jamais. Os pais capadócios? Agostinho. Gente, a obra da Trindade, Agostinho, foi uma das obras que mais me ajudaram a voltar para a Trindade. Mas eu dizia, Agostinho? Não, os pais da igreja são os apóstolos. Depois dos apóstolos não tem mais pai da igreja coisa nenhuma. Ironicamente, quando nós dizemos isso, nós acabamos renegando, ignorando o fato de que Deus, por meio de Jesus, prometeu que uma das grandes obras operadas pelo seu Espírito é que seu Espírito nos guiaria a toda a verdade. E guia, irmão. Guia mesmo. A gente vai caminhando na história e vai aprendendo melhor sobre quem Deus é. E Deus faz isso de uma maneira, não é só pessoal, Deus faz isso de uma maneira histórica, com todo o corpo de Cristo, acertando e errando sobre o que Deus é e como Ele é. Deus continua fazendo a história como ela é desde Gênesis. Deus continua manifestando os seus atos salvadores e graciosos em pessoas imperfeitas. Nenhum problema nisso, não há nenhum problema nisso. A gente tem um purismo meio platônico,
de que tudo que Deus fez na história tem que ser, os homens têm que ser com homens perfeitos, pessoas perfeitas, tudo perfeito, e a gente acaba esquecendo que Deus tem uma habilidade impressionante de, inclusive, conter as nossas imperfeições dentro de um processo no qual Ele está se revelando à humanidade. Deus, de alguma maneira, Ele contabiliza até as nossas fragilidades para nos conduzir ao conhecimento de quem Ele é. Olha, o que seria a compreensão trinitária cristã sem os erros teológicos do arianismo, por exemplo? Graças aos desvios doutrinários como o arianismo, o modalismo, o sabelianismo e outras correntes que existiam naquela época, que nós podemos dizer o que a Trindade não é. A gente fica tão preocupado, fala que é, mas tem que falar o que não é. O que a Trindade não é, afinal de contas? Pergunta importante. Como que eu superei esse preconceito de achar que a doutrina da Trindade era uma doutrina especulativa, não tinha nada a ver com a minha vida, com a minha espiritualidade, com o modo que Deus me salva, o modo como a igreja funciona, o que dirá a aplicação sociológica, cultural, como o Rodolfo fez aqui, ou como o que o Franklin fez no campo político, por exemplo. Jamais. Eu tinha uma percepção muito simplista da Trindade. Quase nos termos daqueles rádios da Gradiente, 1 e 3 e 3 em 1, lembra? Pois é. A gente brinca com essas matemáticas simplistas, aquelas analogias do tipo o ovo, a clara, a gema e a casca, sei lá, do gelo, né? As 3 fases ali da água, os estados da água, né? Sólido, líquido e gasoso, e tinha essas coisas todas. Mas o que mais me surpreendeu foi quando eu simplesmente me sentei diante de um credo clássico, conhecidíssimo da fé cristã, que muitas pessoas acham que ele é católico romano, que foi o credo niceno-constantinopolitano, chamado credo niceno de uma maneira simples. E o que me surpreendeu no credo niceno? O que me surpreendeu no credo niceno era que ele não era necessariamente uma estrutura filosófica. Que o credo niceno, a gente vai trabalhar com ele daqui a pouco, ele não era uma série de afirmações racionais, lógicas, sobre quem Deus era, o que a gente chama de proposição. Ele não era uma série de proposições racionais sobre quem Deus era. O que me surpreendeu no credo niceno era que ele era uma espécie de script. Veja que ironia. Era uma espécie de narrativa. Era, claro, de maneira muito resumida, uma história sobre como Deus se revelou no tempo. Aquilo que o Franklin usou aqui com muita propriedade, o termo de trindade econômica. A trindade como ela se revela na temporalidade, na história da salvação. O credo niceno é isso. O credo niceno, ele é uma expressão pública de como Deus se moveu na história para nos salvar. A propósito, quanto mais a gente se libertar de uma percepção cartesiana de Deus, bidimensional, achatada de Deus, melhor. Não sei se vocês viram, o Frank deu muita ênfase sobre a ideia de movimento em Deus. Ele falou da dança trinitária, pericorese. Ele falou sobre movimento. Quanto mais você olhar para a Trindade, ou tentar olhar para ela como um movimento, como uma coisa dinâmica, melhor você vai apreendê-la. É porque nós temos uma tendência de que para você estudar um fenômeno, você tem que ver ele parado. Isso é uma coisa que a gente herdou da modernidade. É o laboratório. Você tem que colocar o objeto a ser compreendido dentro de um ambiente controlado, sob o olhar de um microscópio, em condições completamente controladas. E aí você consegue conhecer a coisa observada. A questão é que Deus não pode ser contido dentro dessas categorias. Na verdade, Ele é a causa de tudo que nós observamos. Ele é a causa de tudo que nós observamos. Então, uma das maneiras mais pedagógicas da gente compreender quem Deus é em termos da Trindade é perceber ou tentar compreender Deus como um grande movimento. Deus em movimento. 3 pás de uma hélice girando e aí você olha, Deus é uma unidade. Você olhando para o movimento de quem Deus é, na revelação, no modo como Ele salva a humanidade, nós conseguimos criar categorias para descrevê-lo, ainda que de maneira limitada, a limitação da linguagem, que o Franklin destacou aqui. Nós temos uma limitação da linguagem, isso dificulta a nossa compreensão dele.
Um pouco, pelo menos a descrição. Mas, de fato, muita gente diria, mas a Trindade é pagã. Pessoal, não existe nada na história do mundo antigo, na filosofia grega, na filosofia pagã, na filosofia hinduísta. Se você vai para o zoroastrismo, se você vai, por exemplo, para o confucionismo, para as religiões orientais, para o paganismo babilônico, persa, você não tem nada na cultura egípcia, como muita gente usa, testemunhos de Jeová usam isso, a analogia de triteísta de algumas comunidades pagãs para falar que isso é trindade. Gente, quem chama trindade de triteísmo não entendeu o que é trindade. Não existe precedente equivalente ao modo como o cristianismo explica a Deus em nenhum tipo de cultura do mundo antigo. Se o cristianismo quisesse ser uma religião aceita pelo mundo pagão, a primeira coisa que o cristianismo tinha que abolir é a noção de encarnação. Primeira coisa, ela tinha que falar assim, encarnação não existe. Se o cristianismo quisesse ser pagão de verdade, bastava ser agnóstica. Negar o evento de um Deus que se fez carne e habitou entre nós. Isso era o maior escândalo. E o cristianismo teve que sustentar esse escândalo durante todas as suas missões. Se ela quisesse ser uma religião popular, era só renunciar à doutrina da encarnação do verbo. Estava tudo resolvido. A crucificação do Filho de Deus, isso era indigesto no mundo greco-romano, no mundo pagão. E como que o cristianismo insiste nisso? Escreve-se em forma de credo, como o credo apostólico. Por que o cristianismo insistiu tanto nesse ponto? Porque esse era o grande escândalo do evangelho, mas era o escândalo que salvava. Era o escândalo que reconciliava as pessoas com Deus. O cristianismo não estava disposto a abrir mão daquilo que a Escritura revelou. Essa afirmação de Atanásio, por exemplo, no credo atanasiano, é uma afirmação que era impossível no mundo pagão. Porque qualquer pessoa que alegasse que isso aqui fosse triteísmo, o próprio Atanásio ele cria uma precaução linguística para evitar essa confusão. Não são três deuses. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Na minha leitura preconceituosa, eu diria nesse momento, te peguei, três deuses. Continua lendo, meu filho, mas não são três deuses. Porque ele já sabia o que você ia pensar. Já sabia o que você ia pensar, ou o que eu ia pensar. Porque hereges pensam igual. É padrão, não tem como fugir, gente. Entendeu? O herege pensa meio padronizado. Porque o herege é quem? Herege é aquilo que o Rodolfo falou. O herege é alguém que tenta submeter Deus aos escrutínios da lógica pura. Esse é o herege. O cristão é alguém que pensa a partir de quem Deus é. Crê para depois conhecer, e nunca o contrário. Nunca o contrário. Então Deus é algo que está sendo dado pelas Escrituras e nós começamos a pensar a partir do que foi dado. E não tentar submeter Deus aos escrutínios da minha racionalidade. Porque ela tem limites. Limites cognitivos, pessoal. Por isso que diante da Trindade é fundamental a modéstia. E por isso que toda heresia leva ao orgulho religioso. Essa é a psicologia das seitas, que eu costumo dizer. A psicologia da seita é que ela te dá um ar de privilégio. Você é uma pessoa privilegiada porque você tem um conhecimento que a maioria não tem. Essa é a característica de todo grupo sectário. É que você é seduzido pela noção de que você tem uma iluminação especial que a maioria das pessoas não tem. E é isso que seduz. Porque a heresia trabalha com orgulho humano. Ela conta com o seu orgulho para ter sucesso. Deu para entender? E por isso, gente, é óbvio que se Deus quisesse se revelar à humanidade, Ele tinha que se revelar de um jeito que escandalizasse o nosso orgulho. É óbvio. Senão Ele não seria Deus. Seria uma mera projeção das minhas afeições. Ele seria, no final das contas, eu mesmo projetado numa divindade. E Deus não está disposto a se submeter às nossas expectativas. Ele se revelou como tal e a gente tem que tentar conhecer Deus como Ele se revelou. E a gente tem que ser afetado por essa revelação. Por isso que não dá para dizer que a Trindade é meramente uma especulação sobre quem Deus é. Não é isso. E aí eu cheguei num ponto interessante. De que eu deveria olhar para as Escrituras, entender Deus a partir das Escrituras, numa linguagem menos racionalista, não estou dizendo que é irracional, atenção,
É porque, na verdade, o cristão é racional, mas ele racionaliza a partir das categorias do cristianismo e não das categorias de uma razão que arroga para si certa neutralidade. Vocês sabem disso? Que o grande escândalo do mundo moderno é que ela prega que a razão humana é uma razão pura, que ela não tem nenhum tipo de influência cultural, histórica, nenhum tipo de influência circunstancial, não tem nenhuma tradição que influencia ela. É isso que torna a mente moderna arrogante. É porque a mente moderna acha que é possível você ter uma razão neutra. Religiosamente, não tem influência de religião, de fé, de crença, de ideologia, de nada. Hoje existe um filósofo muito importante, canadense, chamado Osdair MacIntyre, que ele vai dizer que isso é um mito. Que o iluminismo criou um mito, o mito de uma razão neutra. Não existe essa racionalidade. Na verdade, o que existem são racionalidades, no plural. Dependendo do contexto de crença que você tem, você raciocina e pensa o mundo a partir daquelas categorias. Então, o cristianismo tem um modo de usar racionalidade. A racionalidade cristã é uma racionalidade fundada no paradoxo trinitário. Observe, falei paradoxo, não falei contradição. Porque existe uma diferença. Contradição são quando aspectos distintos se anulam mutuamente. Paradoxo é quando aspectos distintos convivem harmoniosamente. O mundo como nós o conhecemos hoje, ele é cheio de paradoxos. É claro que você sabe o que é uma mangueira. E você sabe que uma mangueira é diferente de uma palmeira. É óbvio. Entretanto, parece que não fica tão óbvio quando nós comparamos duas mangueiras. Porque apesar de sabermos que mangueiras são de alguma maneira iguais, ao mesmo tempo elas são particularmente diferentes uma da outra. Não existem duas mangueiras iguais. Então como você pode falar como que você consegue identificar uma mangueira? Não é louco? Mas é um paradoxo que Deus colocou na estrutura do mundo que Ele criou, porque Ele é um Deus profundamente paradoxal nesse sentido. Ele é unidade e diversidade simultaneamente. Da mesma maneira, quando nós olhamos para a criação, nós vemos unidade e diversidade simultaneamente. Qual o problema do racionalismo moderno? É que ele ou vai se concentrar na unidade, ou ele vai se concentrar na diversidade. A dicotomia que o Rodolfo falou aqui. Ou você vai ver só unidade, ou você vai ver só diversidade. Em termos religiosos, se você só ver unidade, você tem o Islã. Não tem nenhum espaço para diversidade de pessoas dentro da unidade de Deus. Se você só vê diversidade, você vai ver o quê? O politeísmo pagão. O que o cristianismo é? Nem um unicismo estrito igual ao Islã, e nem o politeísmo pagão do mundo greco-romano. É outra coisa. É outra coisa. É monoteísmo trinitário. Monoteísmo trinitário. Gente, o que é interessante? Existe um teólogo jesuíta muito importante, chama von Balthasar. Ele criou um conceito que nos é muito caro hoje, que é um conceito que ele chamava de teodrama. Ele dizia o seguinte, que a teologia, o termo teologia, quer dizer um discurso sobre Deus. O termo logia vem de logos, lógica. Então é uma condição ou um método lógico para compreender quem Deus é. Por isso é teologia. E ele dizia o seguinte, que é verdade, nós podemos compreender Deus logicamente até um certo nível. Mas existem aspectos da complexidade de Deus que não podem ser apreciadas meramente pela lógica. Porque a lógica, segundo o Balthasar, é uma espécie de recurso bidimensional. Você só vê largura e comprimento. Mas você não consegue perceber a divindade de maneira tridimensional. Largura, comprimento e profundidade. Para você ver Deus de maneira tridimensional, você precisa usar uma outra linguagem, que não é a da lógica. Segundo Balthasar, tem que ser a linguagem do drama. Olha que bacana. O drama explicaria melhor quem Deus é, na sua riqueza bíblica, na sua riqueza das escrituras, como um livro em que Deus não se revela por temas sistemáticos, mas um Deus que se revela dentro de vários eventos narrativos. Concorda?
Deus cria o homem, chama Abraão, liberta o povo do Egito, rainha Esther, Davi, Saul. E na medida que você vai lendo esses dramas, você começa a inferir coisas sobre quem Deus é, sobre a natureza dele. Interessante, então Deus é misericordioso, é justo, Senhor dos exércitos, Deus tem lei, então Deus é moral. Então a gente começa a inferir, Deus é sábio. Você começa a inferir uma série de atributos sobre quem Deus é, a partir do modo, atenção, do modo como Deus se relaciona com as suas criaturas. Repito, tudo que podemos conhecer de Deus enquanto cristãos, só podemos conhecer na medida que Deus se revelou. E Deus não se revela fora do tempo. Deus se revela dentro do tempo. Como diria um filósofo judeu que não crê na Trindade, Martin Buber, tudo que conhecemos de Deus, conhecemos em relação a Ele. Não é possível o conhecimento de Deus sem que algum ser humano se relacione com Ele. Por isso que Pascal diria, qual é a diferença entre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e o Deus dos filósofos? É que o Deus dos filósofos é um Deus contido, domesticado. E o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é um Deus que se relaciona, se revela, se descortina, se abre para as suas criaturas. E na medida que nos relacionamos com Ele, ou lemos sobre pessoas que se relacionaram com Ele, que é o que a Bíblia faz, nós começamos a conhecer quem Ele é. Foi por isso que Ele disse para Moisés. Moisés perguntou, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Como que a gente pode te nomear? Misteriosamente, Deus responde em categorias que a gente chamaria na filosofia ontológica. Deus responde dizendo que Ele responde com um verbo, Ele não responde com um substantivo. Ele diz, eu sou o que sou. Ele não fala assim, meu nome é Pedro. Ele responde com um verbo, ele não dá um substantivo. Ele dá um verbo. E por que ele dá um verbo? Por que ele dá um verbo? A gente vai entender isso. Porque isso tem relação com o modo como Deus que está nas Escrituras se revela. Está no modo como Ele se descortina. Ele não é um Deus que é contido por um substantivo. Ele não é um Deus substantivado. Ele é um Deus que é verbalizado. Atenção para essa expressão que eu estou usando. É um Deus que é verbalizado. A palavra dele revela quem ele é. Mas a palavra dele, quando entra na história, ela vira ação. A palavra de Deus sobre quem ele é, a narrativa de quem ele é, quando entra na história, se transforma em ação. O que é isso? Drama, teatro. O que é o teatro? É quando o script entra no palco. Quando o script entra no palco, o script assume 3 dimensões. Trilha sonora, figurino, concorda? Iluminação. O que te emociona mais? Pegar um texto e ler? Tem gente que fala assim, eu adoro ler livro, eu prefiro muito mais a versão escrita do Romeu e Julieta do que o teatro. Tudo bem, você tem uma sofisticação de leitura muito bacana, você curte, porque é o texto original, mas sejamos honestos. Por mais que você leia aquilo várias vezes, o dia que você senta num teatro e você consegue ter trilha sonora, iluminação, os atores interpretando o script, de repente aquilo emerge, aquilo assume uma tridimensionalidade. E o texto que estava ali meio abstrato, exigindo um esforço cognitivo seu para você imaginar, de repente aquilo se transforma numa manifestação. O texto está se manifestando diante de você. É uma palavra que entrou no palco e virou ação. Vocês vão ver que isso tem tudo a ver com a linguagem dramática. Ainda dentro desse raciocínio do teodrama, quando eu olho para o credo e eu leio lá, eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que criou as coisas visíveis e invisíveis. Creio em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, Deus de Deus, luz de luz, gerado não feito, que não foi concebido da Virgem Maria, se fez homem, morreu sob Pôncio Pilatos, e o credo continua. E ele termina falando da igreja, falando de um grande triunfo divino que é a vida no mundo vindouro. Olha, você pode ler isso de forma credal, pode ver isso como se fossem proposições lógicas, mas o que é o credo no final das contas? É uma grande história de como Deus está salvando. É um grande script do modo como Deus também está se revelando no mundo. Então, meus irmãos, a Trindade ela precisa ser compreendida numa linguagem mais dramática do que lógica.
E esse é o ponto que eu quero enfatizar aqui. Foi que quando eu olhei para a Trindade, como os pais da igreja trabalhavam, eles não usavam categorias lógicas, eles pegavam os textos bíblicos, e isso eles eram incríveis, porque eles eram muito rigorosos em usar textos bíblicos. Como disse o Frank, por exemplo, Agostinho é uma fase tardia. Todo o uso de texto bíblico, argumento bíblico para dizer o que era a Trindade já tinha sido feito. Já tinha sido feito por Atanásio, já tinha sido feito pelos pais capadócios, já tinha sido feito por Irineu de Lyon, já tinha sido feito por Orígenes. Quando chega em Agostinho, isso já era fato consumado. Já tinha acontecido o concílio de Nicéia, o concílio niceno-constantinopolitano, já tinha acontecido o concílio de Calcedônia, já estava resolvido o problema. Agora, tá bom, já resolvemos o problema bíblico, agora vamos falar dos desdobramentos que isso tem. Vamos organizar isso. Aí é o trabalho de Agostinho. Mas se você for lá em Atanásio, se você for lá em Irineu, gente, os textos são recheados de versículos bíblicos. Porque é uma preocupação de mostrar a partir das Escrituras que Deus é trino. Então, atenção. O credo niceno, gente, não é uma série de afirmações artificiais sobre a existência de Deus. Como diria um teólogo muito importante para nós hoje, o David Iago, no livro dele, The New Testament and Nicene Creed, a tradução seria o Novo Testamento e o Credo Niceno, ele diz o seguinte: não é possível voltar-se para o Deus de Israel sem que nos voltemos ao mesmo tempo para Jesus. Atenção para isso. A chave para o monoteísmo israelita é Jesus Cristo. Ninguém tem acesso ao Deus que se revelou a Abraão, Isaque, Jacó e Moisés sem que seja pelo mediador. Não é possível ter acesso ao único Deus sem que nós cheguemos a Ele pelo modo como Ele se revelou, pelo modo como Ele se colocou no mundo por meio do Seu Filho Jesus Cristo. Isso é um ponto importante. Nós vamos avançar nisso depois. Mas por que a linguagem do drama, gente? A palavra drama, não sei se você sabe, ela vem da palavra grega drao, e drao significa ação. Não é à toa que a gente tem essas frases clichês, né? Você vai filmar, vai gravar um filme, você fala luz, câmera, ação. Porque, de fato, a ação é quando você pega o script e você encarna o script e você começa a executá-lo em forma dramática, por meio da performance teatral. Hoje existe um filósofo da linguagem, chama Joel Austin, ele chama isso de ato do discurso. Durante muito tempo, a nossa ciência fez uma separação entre a palavra e a ação. É muito comum as pessoas dizerem assim, fulano de tal só é de palavra, mas na ação. Fulano de tal é só de teoria, mas de prática. E a filosofia da linguagem hoje não faz mais essa separação entre linguagem e ação. Falar, gente, é uma ação em si. Vou dar um exemplo. Você está fazendo um casamento, você de repente junta os noivos e fala, eu vos declaro marido e mulher. O que essa palavra provocou? É uma ação, ela produziu uma ação. A ação do enlace matrimonial por meio da palavra. Eu posso estar trabalhando aqui e falar, fulano, aumenta o áudio, diminui o som. Olha como é que a palavra produz ação. A gente não precisa criar um abismo entre a palavra e a ação. E de fato, em termos bíblicos, Deus age no tempo por meio da palavra. Haja luz e houve luz. Não existe uma distância entre o Deus que fala e o Deus que age. Ação e palavra estão profundamente conectadas no modo como Deus cria o universo. Então eu queria deixar aqui o conceito do Van Hooser sobre teodrama, que eu acho que vai nos ajudar um pouco. Deus e humanidade são alternadamente ator e audiência. Ou melhor, a vida é um teatro interativo entre o divino e o humano. A teologia envolve ambos. O que Deus tem dito e feito para o mundo e o que devemos dizer e fazer em resposta grata. Por isso a linguagem teatral interessante. Irmãos, é claro que a gente não pode ignorar que existe uma dimensão em que nós podemos compreender Deus logicamente. Não dá para ignorar. Sabemos da importância da linguagem lógica. Mas a gente precisa ir além. A gente precisa resgatar esse modo como Deus se movimenta. Vou dar só um exemplo. Gênesis capítulo 3, do verso 8 ao verso 10.
Essa cena é uma cena conhecida por todos nós, mas eu quero que você olhe para ela quase como uma cena teatral. Gênesis capítulo 3, verso 8 a verso 10, depois que Adão e Eva caem, diz o texto que eles ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia e se esconderam da presença, atenção para essa palavra, se esconderam da presença do Senhor, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Pessoal, Deus criou o mundo, e Deus criou o mundo, como diria João Calvino, como um grande teatro da glória de Deus. Eu vou citar daqui a pouco esse trecho de Calvino. O Theatrum Gloriae Dei. Deus cria o universo como um grande teatro, um grande palco onde Deus exibe a glória dele. É isso, é para isso que ele criou o universo. Um grande teatro da glória dele. E Deus compôs, como todo bom teatro, cenário, papéis, figurino, identidades, coisas que nós temos que fazer, trilha sonora, está tudo aí. Está tudo aí no grande teatro da glória dele. Mas o que nós vemos aqui no Éden, depois da queda de Adão e Eva, é quase como uma espécie de... Já viu o ator quando esquece a fala dele? Você já viu o ator quando de repente ele tem que improvisar porque ele esqueceu o script? Olha, o que está aqui? Adão e Eva estão desajeitados no jardim depois da queda. Quase que se esqueceram do texto que tinham que dramatizar. E Deus, quase como uma espécie de dramaturgo ou diretor da peça, está chamando Adão e Eva: Adão, cadê você? E de repente Adão, ao invés de estar no palco como um protagonista do teatro da glória de Deus, ou pelo menos como coadjuvante de um teatro em que Deus está se exibindo em sua glória, ele está se escondendo atrás do cenário, entre as árvores do jardim. E diz o texto bíblico, a gente vê isso mais para frente, que eles tiveram medo e se esconderam, porque viram que estavam nus. Gente, isso é muito importante. Por que eles viram que estavam nus? Porque perderam o figurino. Perderam o figurino, perderam o texto, esqueceram o script, comprou o script de um outro diretor, ou um falso diretor, que era Satanás, e de repente todo o papel que esse ator chamado Adão e Eva, atores, tinham que cumprir no teatro da glória de Deus, foi completamente comprometido por causa da introdução de um falso script. Agora veja que interessante. Diz o texto que eles se esconderam da presença do Senhor Deus. Eu vou falar depois um pouco sobre esse termo presença, mais para frente. Porque o termo presença é muito interessante em hebraico. É a palavra hebraica pinei. Pinei quer dizer faces. Sempre aparece no plural. Os nossos tradutores colocam como presença porque o nosso leitor em português teria dificuldade para entender o que significaria, e Adão e Eva fugiram das faces do Senhor Deus. Mas é curioso ver esse texto aqui no plural, no original hebraico. A gente depois vai falar um pouco sobre isso. Mas aí Deus, como um grande dramaturgo, como um grande diretor desse drama divino, Deus começa esse teatro, como todo bom teatro, com luz. Dizendo: haja luz. Existe um teólogo muito importante para nós que estudamos a Trindade, Thomas Torrance, não tem livro dele em português, ele tem um livro que ele fala sobre a Trindade e a fé evangélica, um grande estudioso, e ele diz uma coisa muito interessante, ele fala: se Deus não criasse, se Deus simplesmente não quisesse criar, na sua opinião, ele seria menos Deus? O que você acha? Não, porque muita gente poderia dizer que ser criador é um atributo de Deus. Olha, então se ele não cria, ele seria menos Deus. Alguém poderia dizer isso. Mas de fato, o ser criador não é necessariamente um atributo eterno de Deus. O ser criador é um evento da vontade de Deus. Porque Deus podia continuar eternamente amando o seu Filho, o Espírito ali como um resultado, entre aspas, dessa relação amorosa entre ele e o Pai, entre o Pai e o Filho, e Deus, gente, seria perfeitamente satisfeito na sua própria natureza enquanto Deus. Por isso que a criação não foi um evento de um Deus carente.
Por isso que a criação não foi uma necessidade que havia em Deus de ser amado. Não existe uma carência eterna em Deus, existe um amor eterno em Deus. Então Deus ter criado, por isso que o credo destaca, creio em Deus Pai, um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Atenção, o que Deus é? Antes de haver mundo, Ele já era Pai, e antes de haver mundo, Ele já era Todo-Poderoso. O que é surpreendente é que esse Deus que é Pai, e é um, e é Todo-Poderoso, decidiu criar. Decidiu criar. E Ele só criou por uma única razão. Porque Ele não é carente, é porque Ele é amor. A criação é um evento, gente, do amor de Deus pelo seu Filho. Por isso que o texto bíblico lá em Paulo vai dizer que Ele criou tudo, foi criado por Ele e para Ele, que Ele é herdeiro de todas as coisas. Porque o Pai, nessa relação de profundo amor pelo Filho, está presenteando o Filho com o universo criado. Não foi por carência, foi porque Ele amava demais. O Hans Huckmacher diz que quando Deus criou as artes, Deus deu um lugar para elas no mundo ao qual Ele chamou de bom. Como está lá em Gênesis. Eu gosto sempre de lembrar do meu pai como artista plástico, quando ele pintava óleos sobre tela, que ele ficava pintando um quadro, às vezes meses. E não eram quadros grandes necessariamente. Mas eram quadros que exigiam dele alguma coisa que só o artista sabe. Ele ficava meses pintando. E eu olhava para o quadro, e às vezes ele deixava lá parado, ficava sem pintar, ficava olhando o quadro. Não terminava a obra não. Pai, já acabou? Não, terminou não. Eu olhava para o quadro e falei, meu Deus, já está pronto. Já fez sombras, perspectivas, cores. De repente, num dia qualquer, ele pegava lá a paleta dele, misturava umas cores, ficava lá misturando aquelas tintas, até chegar numa cor que ele queria, pegava o pincel, fazia um risquinho assim. Agora acabou. Aí é um momento que o artista tem aquele gozo, né? Ele tem aquele êxtase do artista, ele se afasta da obra, sorri para ela, se maravilha com seu empreendimento, glorifica a Deus, se ele for um cristão, e quase diz nos termos de Deus, e ficou muito bom. Como diz o Huckmacher, Deus criou as artes e deu a elas um lugar no mundo ao qual chamou de bom. Bacana, né? Então é impossível você olhar para aquela obra de arte e não perceber algum tipo de nuance, alguma coisa que remeta o criador da obra. Você vê ali os traços dele, o modo dele fazer, a técnica dele, a sensibilidade dele. Eu achava impressionante meu pai olhar para o pôr do sol na minha cidade, lá em Cabo Frio, e ficar, filho, olha lá, tem um violeta, tem um azul, tem um amarelo turquesa, sei lá se existe isso. Ele dava o nome das coisas que eu nem conhecia. Falei, pai, eu estou vendo tudo azul, você está vendo essas coisas porque, sei lá. Mas é sensibilidade de artista. E ele coloca isso na tela. Ele imprime quem ele é na tela. Irmãos, nós precisamos olhar para o mundo e para a criação de Deus como um grande ato teatral de Deus. Eu não estou falando teatral no sentido pejorativo, é óbvio, mas como uma grande ação de Deus no mundo, uma palavra que está acionando o mundo que Ele está criando. Como diz Paulo lá em Romanos capítulo 1, verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. E aí eu vou citar um trechinho do Calvino, em que ele diz que todo mundo é um teatro que exibe as bondades, a sabedoria, a justiça e o poder de Deus. Então a criação de Deus é o primeiro ato desse teatro cósmico, desse drama trinitário, em que Deus está se movendo na história para exibir quem Ele é. O primeiro grande ato de Deus foi que Ele criou. É que Ele criou. Por isso que cristãos dizem, eu creio em um único Deus, Pai Todo-Poderoso, que criou os céus
e a terra. Fenômenos, seres, relações, processos biológicos, processos orgânicos, químicos, fenômenos naturais, tudo está contabilizado num grande primeiro ato divino nesse teatro da glória dele. Nós somos monótonos, como diria o Chesterton, a gente se cansa mesmo. Porque o ser humano é um ser humano que não se alegra mais com a exibição desse teatro divino. E o Chesterton dizia, que o naturalista se entedia. O naturalista, ele olha para o mundo, vê a flor desabrochando, nascendo, desabrochando, nascendo, desabrochando. O sol se põe, nasce de novo, se põe, nasce de novo. Você fica cínico. Mesmo diante de tanta exibição de glória no teatro que ele inaugurou. Para a gente pode ser entediante, porque como dizia o Chesterton, a gente fica entediado porque a gente ficou velho por causa do pecado. Mas Deus não foi afetado por essa velhice nossa, por essa caduquice nossa, do que o pecado provoca em nós. Ao contrário, Deus é permanentemente jovem em algum sentido. E aí Chesterton diria, talvez a repetição na natureza pode não ser mera recorrência, pode ser uma espécie de bis teatral. Você pede para repetir porque é bom demais. O céu, talvez, diz Chesterton, peça bis ao passarinho que botou um ovo. Nós ficamos entediados. Deus não. Deus não fica porque é o presente para o filho dele. Deus não fica porque ele não quis dar qualquer coisa para o filho. Irmãos, a linguagem do drama é interessante porque ela tem um poder pedagógico muito maior para a gente entender quem Deus é. Porque é muito mais eficiente do que ler um livro em termos de formação humana. É muito mais eficiente você entrar num teatro e ver aquilo que estava no texto dramatizado. Quem nunca viu um bom filme, ou nunca viu uma boa peça e nunca se emocionou, chorou, se arrepiou, aquele filme te marcou. Porque quando você vê o texto em 3D, aquilo te dá um senso de realidade muito mais intenso do que simplesmente você ficar tentando abstrair logicamente quem Deus é. Por isso a noção de teodrama é tão interessante. Porque ela apresenta a narrativa e a revelação de Deus de forma dramática. E Deus não está querendo falar com a sua mente somente. Deus está querendo falar com o seu coração. E como Deus está querendo falar com o seu coração, ou para usar um termo do Charles Taylor, que é um sociólogo, um filósofo canadense muito importante, Deus está querendo formar um imaginário social em você. E o que é um imaginário social? Irmãos, imaginário social são as narrativas que existem, pelo menos no campo da nossa sociologia moderna. Por que as pessoas vão lá, lembra que eu já contei aqui para vocês, e conto no seminário aqui da igreja, que faz uma comparação entre o comercial do Fiat 147 com o comercial do Hyundai. Vai lá no YouTube e procura lá, comercial do Fiat 147, na década de 70. O comercial era assim, esse é o Fiat 147. Rodas resistentes, suspensão eficiente, o carro não derrapa nas curvas e te dá a potência que você precisa. Compre esse carro. Acabou. Era um comercial utilitário. Aí você ir para o comercial do Hyundai, não é utilitário. É um projeto de salvação. Você entra no carro, você tem uma experiência quase religiosa com o mundo. O mundo muda dentro do carro. O camarada tem aquele carinho no volante, já viu? Aquele carinho no volante. É quase uma entidade aquele troço. E de repente ele olha para o mundo e aí as mulheres ficam atraídas por ele, porque o carro é bonito, dá um poder para ele. E o carro não vende simplesmente uma utilidade, ele é uma experiência de conforto, de realidade, né? Entre aspas. Porque o marketing moderno sabe que mais do que você passar informação, você precisa formar o desejo das pessoas. E como que você forma o desejo das pessoas? Você trabalha com o imaginário. E aí tem um monte de cristão que vai caminhando na vida cristã, na cognição ele sabe quem Deus é, na cognição ele sabe que Deus é trino, na cognição ele sabe que ele foi justificado pela fé, mas aquilo não vira imaginação. Falta tridimensionalidade, falta drama. Falta você se colocar dentro da narrativa. Você tem que estar dentro da narrativa. Você tem que estar dentro da comunidade que a Trindade está salvando.
Você precisa partir o pão, ser batizado na água, se expor aos meios de graça, deixar a palavra te colocar dentro do drama, e não simplesmente você ficar ali no auditório ouvindo a peça sendo narrada. Deus está te puxando para dentro do teatro. É verdade que o protagonista é outro, mas você vai ser o coadjuvante desse plano que Deus está realizando, desse grande teatro que Deus está realizando. Então falar de drama significa que nós como cristãos precisamos educar a nossa imaginação. Sabe esse negócio que todo mundo tem medo de falar? Que cristão não pode imaginar? Bom, de acordo com Schaeffer, o cristão é aquele cuja imaginação deveria voar para além das estrelas. Cristãos não precisam ter medo da imaginação. Imaginação, gente, não é uma fantasia, uma fantasia depois de um barato que você teve com baseado. Não é isso, não. Imaginação é o modo como você vê imagens no mundo, como você interpreta as imagens no mundo, como que você imagina a realidade. E dependendo do modo como você imagina a realidade, isso afeta o que você deseja, afeta comportamento, afeta para onde você canaliza a sua energia existencial, para onde você caminha, porque você faz isso quando você quer comprar um carro bacana. Porque a narrativa, a imaginação secular tem um poder formativo sobre você maior do que o que você ouve no púlpito no domingo. Deu para entender? E às vezes nós, como cristãos, somos devagar na hora de formar a imaginação. Ficamos cheios de pudor. Quando a Bíblia é um livro profundamente imaginativo. É impossível você ler as Escrituras e não imaginar o que é um mar vermelho se abrindo. Impossível você ler a Bíblia e não imaginar Deus dizendo haja luz e a luz surgindo. É impossível você ler a Bíblia e não ter o mínimo de competência imaginativa para ver Paulo se convertendo a caminho de Damasco. Olhar para Apocalipse e não ver as imagens de Apocalipse como eventos assustadores até. Uma coisa de ver Moisés subindo ao Sinai e ficando aterrado e trêmulo, os sacerdotes correndo e Deus consumindo o monte em fogo. Isso é impressionante, tem que ter imaginação. Mas a gente quer o quê? Conter Deus em categorias lógicas. A Trindade, meus irmãos, não é uma doutrina meramente lógica, proposicional. A Trindade é um drama tridimensional sobre quem Deus é e como Ele se introduziu na história e se revelou nela. Por isso que mais do que tentar olhar para a Trindade como você olha para um objeto no laboratório e tentar abstrair Deus em pedaços, em fatias para saber quem Ele é, você tem que ser atingido pelo drama trinitário. Você tem que ser sequestrado pela Trindade. Deus tem que puxar para dentro do palco da glória dEle, para o teatro da glória dEle. Você não pode ficar igual Adão e Eva se escondendo por trás do cenário, perdendo o seu figurino, esquecendo o script. Deus quer te colocar no teatro. É isso que a salvação opera. A salvação te coloca dentro do drama de Deus. Deus não quer você como contra-regras, nesse sentido. Ou você fazendo uma outra performance, porque você se acha tão estrela, que você fala assim, não, eu dou conta de interpretar essa peça diferente. Porque o narcisismo é uma espécie de contra-narrativa. Porque o narcisismo te impede de você entrar na companhia ou na trupe do Evangelho. Adão e Eva fugiam das faces de Deus. Deus já estava se mostrando para eles como um Deus que dentro da sua própria natureza é um Deus que é persona, ele é 3 personas, como diz a tradição cristã. Uma palavrinha que trouxe muitos problemas para o homem moderno. Porque nós temos uma tendência de ouvir o termo pessoa e fazer uma conexão imediata como um indivíduo humano. É claro que existe uma dimensão que a Trindade trata a pessoalidade humana. Mas num sentido bíblico, mais do que dizer que Deus é 3 indivíduos, a Bíblia está falando que existem 3 estruturas de relacionamento dentro de quem Deus é. Só é possível distinguir Pai, Filho e Espírito Santo na medida que você vê como eles se relacionam entre si. Se não houvesse nenhuma relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, só viria unidade. Mas como existe uma relação e existem papéis distintos nessa relação, não é o Pai que está na cruz, não é o Filho que consola, não é atribuição dele.
Tá claro? Não é o filho que se envia ao mundo, é o pai que envia o filho. Então a gente começa a perceber que, ao lendo as Escrituras, que existem atribuições, vou usar o termo teatral, existem papéis, caracteres teatrais dentro de cada pessoa da Trindade. O pai tem um papel, o filho tem um papel, o espírito tem um papel. Por isso que os pais da igreja usavam o termo persona, que é um termo teatral. Um termo teatral. Persona era o personagem do teatro. Claro que nós temos que tomar um cuidado para a gente não achar que Deus, por exemplo, pode fazer qualquer tipo de papel. Não. No teatro de quem Deus é, quanto à sua natureza interna, nessa dança teatral que é a pericorese, Pai, Filho e Espírito Santo só são claramente distinguidos por causa dessas funções que cada um cumpre. É uma distinção que a gente chama funcional entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então a palavra pinei, faces, é muito interessante. Porque Adão e Eva estavam fugindo de um Deus que, apesar de ser único, se apresentou de alguma maneira de forma plural para eles. Um exemplo disso é que em Gênesis capítulo 2, verso 18, olha que legal isso. Deus está olhando para Adão andando no jardim e Deus de repente fala assim, está faltando alguma coisa. Não é bom que o homem esteja só. Qual o critério que Deus tinha para dizer que o homem não era bom ele estar só? Qual era o critério? Deus tem que ter algum critério na natureza dele para poder julgar moralmente alguma coisa. Ou julgar esteticamente se uma coisa é boa ou não, se ela é feia ou é bonita, se ela é completa ou incompleta. Qual a referência que Deus tinha na eternidade para ver na solidão de Adão um problema? Ele mesmo. Ele mesmo. Ele mesmo era o critério para dizer que a solidão humana era um problema. Porque Deus não era solitário. Deus, como diz Agostinho, é comunidade. Deus é comunidade. Oh, gente, isso é tão radical porque isso significa que todo tipo de estrutura social e comunitária que existe no mundo criado por Deus só existe porque é uma analogia de quem Deus é. É engraçado porque a gente costuma dizer assim, Igor, tem gente que fala assim para mim no gabinete pastoral, pastor Igor, eu vou chamar Deus de pai, eu tenho muita dificuldade porque eu penso no meu pai, e meu pai não foi legal, então eu não consigo olhar para Deus, chamá-lo de pai e não fazer uma associação com o meu pai terreno. Mas isso não é a Trindade, não é a paternidade divina. A gente sempre acha que a gente chama Deus de pai. Entendi, eu chamo Deus de pai do mesmo modo como a gente chama o nosso pai terreno. É o contrário. O credo diz claramente que antes dele ser criador, ou seja, antes de haver qualquer criatura, ele era único, pai e todo-poderoso. Na verdade, qualquer pai terreno é apenas reflexo, ou deveria ser, do pai eterno. A paternidade de Deus, atenção, a paternidade de Deus existia antes de haver qualquer tipo de pai terreno. Para ser mais preciso, antes de haver qualquer coisa temporal. Então, os pais terrenos ou relações familiares terrenas são meras expressões de quem Deus é. E o que Deus é? Comunidade, família, desde a eternidade. Não é bom que o homem esteja só, porque Deus não é. E o que Deus quer? Deus quer imprimir a face ou as faces dele no homem, porque nós somos criados à imagem e semelhança dele. Está claro? Deus quer imprimir a imagem trinitária. Por quê, gente? Porque se você tem um script para cumprir, um papel para realizar, enquanto criatura no teatro da glória dele, atenção, isso é muito legal. Você tem que ser impactado pela imagem de quem Deus é. E Deus é trino. Deus é comunidade, as faces de Deus. Pinei. Por isso que quando Deus chama os israelitas lá no deserto, quando Arão saía do tabernáculo para dar bênção araônica, ele dizia que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Atenção, que o Senhor faça resplandecer, pinei, a sua face sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face, ou no plural, suas faces, e te dê
Shalom. O que Deus está fazendo com Israel? Imprimindo no povo de Israel a imagem dele, para que o povo de Israel cumprisse o papel teatral que Deus havia determinado para eles no teatro da sua glória. Papel que Adão e Eva estavam fugindo, lembram? Papel que Adão e Eva estavam fugindo, mas Deus está altamente comprometido em eleger Israel para fazer de Israel uma grande companhia para a sua glória, forjando em cada israelita aquilo que ele determinou como grande dramaturgo desse drama, o diretor desse drama. Está ali o termo faces, pinei em hebraico. Mas nós cremos também, aí é um segundo ato, observe que é o movimento do teatro da glória de Deus, da trindade como teodrama. O segundo grande ato de Deus é que Deus agora vai fazer um outro evento. O primeiro evento desse grande ato teatral divino é que Deus criou. O segundo grande evento é que agora Deus vai introduzir algo dentro desse teatro. Já que o teatro desandou, já que os homens começaram a improvisar na peça do diretor, Deus então introduz na história, ou melhor, praticamente Deus se introduz na história como um diretor virasse um personagem. Olha que interessante. Está na moda agora isso, né? Os diretores aparecerem em filmes como figurantes, né? Está na moda agora, interessante. Mas é que nesse momento Deus mesmo, por meio do seu Filho Jesus Cristo, na sua plena divindade, mas também na sua plena humanidade, gente, isso é muito legal, ele se reveste do script que Adão deixou de cumprir. O papel que Adão fracassou, o próprio Deus assume para si para mostrar. É assim que se faz. É assim que se faz. Mas veja que interessante. Nós cremos em um só Senhor, Jesus Cristo. Atenção para os termos. Porque o termo Senhor aí não é Senhor apenas no sentido grego de Kyrios, senhorio. Mas Senhor aí é a expressão grega que geralmente os judeus usavam para traduzir o inefável nome de Deus que nós conhecemos como Jeová ou Javé, Yavé. E que Jesus tem isso. E ele é filho unigênito de Deus, gerado do Pai, concebido dele desde a eternidade. Tu és o meu filho, hoje te gerei. O salmo messiânico, Salmo 2, que é repetido lá em Hebreus para sustentar a eterna geração do Filho, que é diferente de dizer que ele é criatura. E por isso que a tese ariana de que Jesus é uma criatura divina, ou algumas teses unicistas que colocam Jesus meramente subordinado ao Pai como Filho de Deus, e Filho de Deus no sentido pejorativo, talvez, no sentido de Deus, Jesus como Filho de Deus, assim, ele é menor do que Deus, o Pai, porque ele é filho. Aí você vê o subordinacionismo. Logo, o que Jesus tem de glória é porque ele representa a glória do Pai, mas ele não é Deus na sua natureza. E aí qual é o problema disso? O problema, e aí é um problema doutrinário muito sério, tem a ver com a sua salvação, é que se Jesus for mera criatura, nós temos um problema como você é salvo, porque criatura não salva criatura. Criatura não salva criatura. Porque a queda afetou toda a criaturidade. Não tem como, dentro do universo do tempo, a gente se salvar. Deus tem que vir da eternidade em resgate da humanidade. Se Jesus foi esvaziado da sua divindade, a doutrina da salvação está destruída. Por isso que Atanásio insistia, se não crer, não está salvo. Não tem como ser. Se você colocar Jesus em alguma categoria que é menor do que a Trindade diz, a sua salvação é menor do que você poderia imaginar, a sua queda é menor do que você poderia imaginar. Essa é a gravidade. A gente até pode ter problemas, para usar categorias para explicar a natureza divina. Você pode até falar assim, Igor, eu não concordo com a Trindade. Tudo bem, então me dê uma explicação melhor. Mas nunca menor do que a Trindade. Porque a maioria das explicações usam categorias menor. Jesus sempre em categoria menor. Mas isso é por quê? É porque nós mensuramos o tamanho da nossa queda de maneira menor. Se você vê a queda humana pequena, a obra da salvação vai ser pequena. Se você vê o tamanho do estrago que o pecado fez em você, você vai conseguir mensurar o tamanho do resgate que foi realizado por você.
E um resgate que só podia ser feito pelo próprio Deus. Está lá na oração de Jonas, quando estava na barriga do grande peixe. Ao Senhor pertence a salvação. Então ninguém pode te salvar senão o Senhor. Nenhuma criatura pode te salvar. O ser humano não pode se auto-salvar. A gente não pode produzir salvação a partir do mundo temporal. Para você ser salvo, o eterno tem que entrar no tempo e te resgatar. E como o eterno entrou no tempo? Como que o eterno estreou no teatro da glória de Deus? Por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Por isso que João é claro. João é claríssimo. Quando diz que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Paulo vai dizer isso em outras categorias. Paulo vai dizer que nele habita a plenitude de toda a divindade, que o universo foi feito por meio dele e para ele todas as coisas foram feitas. Você olha para Cristo e você vê que Deus está se intrometendo. Eu vou usar essa palavra que é legal. A gente fala muito de missão, mas a Trindade é uma intromissão. Intromissão porque é uma missão dentro. Deus está se intrometendo na história, porque se ele não se intrometesse na história, você não ia conseguir sair dela. O diretor entrou na história para nos resgatar da alienação da gente não saber qual é o nosso script e o nosso papel. Curiosamente, quando eu falo script, você tem que conectar script com a palavra de Deus. Esse é o nosso texto que a gente não pode esquecer. A questão é que, como nós temos uma distância dramática, e o sentido é esse mesmo, uma distância catastrófica do script, o que Deus faz? Deus radicaliza e envia o texto, o script, em carne. Jesus, gente, é o script do drama divino encarnado, dramatizado, humanizado, perfeito. Deus manda, ou Deus envia seu Filho para dramatizar a sua vontade no tempo. Que coisa incrível. Por isso que quando Moisés pergunta para Deus qual é o seu nome, e Deus responde, eu sou o que sou, responde com o verbo, o que ele está dizendo com isso? Que o verbo é justamente o elemento que produz a ação. Nós estudamos isso em língua portuguesa. O verbo é responsável por colocar ação numa oração. Se você tirar o verbo de uma oração simples, de uma frase simples, você faz com que aquela oração fique desconexa, sem sentido. Que era exatamente a situação de Adão e Eva. Adão e Eva estavam perdidos no jardim porque lhes faltava o verbo. Se você quiser ter sentido no teatro da glória de Deus, Deus tem que introduzir de novo o verbo dele no tempo e no espaço, para que de novo a nossa vida assuma o sentido que ela tem que ter no teatro da sua glória. Irmãos, o teodrama tem a ver com esse grande movimento divino. É que Deus está teatralizado no palco da sua criação por meio do seu Filho Jesus. A gente não pode esquecer disso. A encarnação do verbo é a teatralização de Deus no palco da sua criação. Por isso que Jesus fala claramente, lembra da pergunta de Moisés, qual é o seu nome? Jesus vai dizer lá em João, eu conheci o teu nome e lhes dei a conhecer. Jesus tinha acesso privilegiado de algum conhecimento de Deus que Israel não tinha no primeiro século. O conhecimento privilegiado que Cristo tinha de Deus foi revelado a partir do batismo de Jesus e ao longo do seu ministério. Quando Jesus é introduzido no seu batismo, apresentado ao mundo no seu batismo, o que é dito? Eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ali Deus, pela primeira vez de maneira explícita, deixa claro que ele tem um filho e que ele tem prazer nesse filho. E Jesus vai revelando o nome de Deus na medida que ele opera a sua missão no mundo.
E qual é o nome de Deus? Que para Moisés era meramente um verbo. Eu sou o que sou. Esse nome, ele assume um triplo substantivo: Pai, Filho e Espírito Santo. E é precisamente neste nome, observe, não é a mágica, não é uma fórmula. O nome, meus queridos, é a história, é o modo como Deus se revelou. Quando Deus dizia para Israel: parem de profanar o meu nome entre as nações, o que ele queria dizer com isso? Parem de profanar a minha fama, a minha história entre as nações. Santificar o nome de Deus, como nós oramos no Pai Nosso, significa santificar a reputação, a história e o modo como Deus se revela no tempo. Por que você acha que Deus mudava o nome dos personagens bíblicos? Para mudar a história dos personagens bíblicos. Porque Deus está se revelando na história, no tempo, no espaço. Então, quando nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós somos batizados no modo como Deus se revelou na história. É essa história, todo esse drama, quando o Pai cria, o Filho encarna, a gente vai ver o Espírito daqui a pouco, é quando esse drama, você é puxado para dentro desse drama, para essa história por meio do batismo. O batismo significa a morte de um velho figurino, a morte de um velho personagem. E a introdução no teatro da glória de Deus, revestido de quem? Adivinha? Paulo vai dizer: de Cristo de Cristo vos revestiste pelo batismo. O batismo te dá um novo figurino. O batismo te restaura o seu papel original. E você é introduzido no drama da glória de Deus, no teatro da glória de Deus, por meio desse ato em que Pai, Filho e Espírito Santo te puxam para dentro do palco da glória de Deus. Acabou carreira solo. Acabou a carreira solo. Agora o drama é outro, e o papel é outro, e o script é outro. Não é você que escreve mais a sua história. É Deus que te dá o texto e te reveste do texto, que é o seu próprio Filho Jesus. É verdade, é por nós, homens, e para a nossa salvação, que Ele desceu dos céus. Se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. João capítulo 1, verso 14, Ele se fez carne e habitou entre nós. Eu gosto muito de um texto de Filipenses capítulo 2, verso 5, em que o apóstolo Paulo usa um monte de termos teatrais. Abre esse texto, olha que interessante. Só que em português não fica nítido. Eu vou trazer a tradução dos termos gregos. A linguagem é toda teatral. Filipenses 2,5, texto super conhecido, mas eu quero que você olhe para ele de maneira teodramática. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Para você ter um entendimento, o termo sentimento aqui nem é sentimento. Tende em vós a mesma mentalidade. A mesma percepção que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Nós chamamos isso na teologia de kenosis. É o termo que está aqui para esvaziamento. Kenosis é o esvaziamento de Cristo. Cristo tinha o poder, a atribuição, mas a salvação implicava em uma certa renúncia. Por isso que os termos bíblicos de submissão, de curvamento, de dependência, de Jesus orando para o Pai, chamando o Pai de Deus, porque isso é um esvaziamento, é uma humilhação. Ele renuncia à divindade. Claro, quando ele renuncia não quer dizer que ele não tinha disponível a divindade, mas ele não usurpa, ele não trapaceia. A divindade está disponível, mas ele não trapaceia. Por quê? Porque ele tinha que fazer o caminho inverso de Adão. Tinha que fazer o caminho inverso, tinha que reverter o erro de Adão. Qual foi o erro de Adão? Foi querer arrogar para si um papel que não era dele. Porque o papel dele era outro. E aí ele cai. E Jesus renuncia, veja que interessante, renuncia a sua atribuição eterna. Não faz uso dela para fazer o caminho inverso. Resgatar o homem da sua depravação. Como se Cristo dissesse para Adão: é assim que se faz. E ele tinha um direito, Adão não. Ele tinha um direito e Adão não. É isso que é a grande ironia por trás do Evangelho.
Ele se esvaziou e assumiu a forma. A palavra forma em grego é morfê. Morfê é Jesus assumiu um papel que não era o natural para ele. O natural para ele é ser filho de Deus glorioso, sendo amado pelo Pai, mas ele assume um papel. Morfê é a morfose. Ele assume a forma de servo. Aí ele usa outra palavra teatral. Tornando-se em semelhança de homens, homoioma em grego. E reconhecido, aí é palavra teatral mesmo, palavra que até é usada no teatro. A reconhecido em figura humana, a palavra é esquema. É um esquema. Isso é um termo teatral mesmo. Até no teatro moderno se usa essa expressão. Então Jesus assume um esquema humano. Ele assume o personagem humano. Ele abraça o papel humano. Se humilhou, tornando-se obediente até a morte da cruz. Observe como que a linguagem aqui é de drama, é narrativa. Pelo que também Deus o exaltou. Curiosamente, ele morre na cruz e é exaltado. Aí você fala, ué, como é que Deus manifesta tanta glória a partir de um evento tão desgraçado como foi a cruz? Aí o nosso amigo e querido Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, que todo mundo conhece pelo Senhor dos Anéis, mas tem outras coisas que ele fez por aí. O Tolkien, ele usava uma expressão muito legal para falar desse tipo de coisa na Bíblia que ele usa nos filmes. Ou melhor, nos livros, e a gente vê muito evidente nos filmes. Ele usava a expressão eucatástrofe. O que é eucatástrofe? É um evento desastroso, radicalmente desastroso, que tem algum tipo de finalidade profundamente benéfica. Isso não existe nos teatros gregos. Isso existia somente na narrativa judaico-cristã. Deus tem a capacidade de transformar eventos absurdamente catastróficos, desastrosos, e manifestar um amor e uma graça absurda a partir daquele evento desgraçado. Você olha para a cruz, é a miséria, é a violência total. É Cristo sendo humilhado, ensanguentado, cravado, ferido, cuspido, humilhado. De repente você olha para aqui e fala assim, gente, isso aqui é a maldade humana na sua expressão, a violência humana na sua expressão mais brutal. E de repente, daquele evento, o que Deus está fazendo? Julgando o mal, expressando o seu amor para a humanidade da forma mais radical imaginada possível. É um evento eucatastrófico. O teatro da glória de Deus, ou drama divino, ele é eucatastrófico. E Cristo encarna isso na sua missão. Um outro termo muito legal, aparece lá em João ainda, no capítulo 1, verso 18, ele diz assim, depois de falar o que o verbo fez, que o verbo veio, ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Por isso que, diferente do Agostinho, eu concordo com os outros pais da igreja da antiguidade, de que toda manifestação visível de Deus do Antigo Testamento eram manifestações que a gente chama de teofania, os teólogos clássicos hoje chamavam de cristofania. Toda aparição visível de Deus no Antigo Testamento são aparições messiânicas, são aparições cristológicas. Porque ninguém pode ver a Deus senão pela mediação de Cristo. Não era só a partir da encarnação. Em toda a era bíblica, toda a história bíblica. Por isso que tem umas coisas estranhas. Moisés chega na sarça e ele fala lá, então Moisés viu o anjo do Senhor. E aí ele chama o anjo do Senhor de Javé. Sansão está fazendo um sacrifício, um anjo do Senhor aparece para ele, ele começa a conversar com o anjo do Senhor, chama o anjo de Javé, quando ele faz a oferta, o anjo sobe e começa a glorificar a Deus naquele anjo. Os 3 anjos que visitam Abraão, lá na tenda dele, Abraão vai na direção dos 3 anjos e se prostra diante de um deles, o texto faz esse destaque e chama ele de Javé. Interessante. E a gente vai vendo isso ao longo de vários textos. De aparições em forma humana que são chamados de Javé, Adonai, Senhor. Ninguém jamais viu a Deus, João 18. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Toda a revelação que nós temos de um Deus que é transcendente se dá pela mediação do Filho, que é Deus conosco. Detalhe que a palavra o revelou em grego é a palavra exegeomai. Essa palavra, gente, é uma palavra narrativa, ela quer dizer assim, ninguém jamais viu a Deus. Por isso o Filho único que está no seio do Pai é quem o narrou, é quem contou para nós quem ele era.
Jesus está narrando na sua encarnação quem Deus era, ou quem Deus é. Ô, gente, no final das contas, o que Deus está fazendo, olha que incrível isso, no final das contas, o que Deus está fazendo, por meio de Jesus, é colocar a sua palavra em 3D. Isso está lá em Paulo. O que é 3D? 3 dimensões. Altura, largura e profundidade. Paulo fala isso lá em Efésios 3,17. Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. No final, o espetáculo da redenção aconteceu no palco do Calvário, sob o cenário da cruz, ante os olhos da plateia amada pelo protagonista. É isso que Deus está fazendo nesse drama trinitário. Por isso, gente, Deus está se acomodando no mundo por meio do seu Filho. Mas não basta o primeiro ato, não basta o segundo ato. Deus agora, por obra do Espírito Santo, opera um terceiro ato na sua revelação trinitária, que está lá no credo, quando nós dizemos que cremos no Espírito Santo, Senhor e fonte da vida, que procede do Pai e do Filho, e que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. O que o texto está dizendo é que da mesma maneira, quando Deus criou o mundo, e os teólogos clássicos diziam isso, eu acho lindo, eles dizem, o Pai é o falante, o Filho é o conteúdo da fala, por isso que ele é o verbo, e o Espírito é o meio por onde a fala é comunicada. Da mesma forma, pense nisso, qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é comunicar o script que está contido no Cristo aos santos. Como que você sabe qual é o seu papel? Como você sabe qual é o texto que você tem que dramatizar? É o Espírito que produz isso em você. Repito o texto de Paulo em Gálatas capítulo 3, verso 26 e 27. Pois todos nós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. A regeneração, o que a gente chama de novo nascimento, ele inaugura um novo papel e uma nova atuação do salvo perante Deus e perante o mundo. Após nascermos da vontade de Deus, está lá em João 1,13, o velho homem, o velho papel é sepultado, e aí ressurge um novo homem, um novo papel, agora revestido da nova condição e de uma nova natureza que nós temos em Cristo. Este homem torna-se filho de Deus, porque Jesus é filho de Deus, então a gente se une porque a gente se torna filho de Deus porque a gente se uniu com ele. E o figurino de Jesus é agora o que nos reveste no novo teatro, nesse teatro que Deus está produzindo. Por isso Paulo diz claro, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o novo personagem que nós temos que dramatizar na nossa vida. Uma pessoa que se reveste de Cristo, que foi adotada pelo Pai e vive nessa condição plena, ele experimenta um novo drama, incorporado por um novo personagem. Por isso que Paulo é tão categórico numa série de expressões que ele diz. Por exemplo, lá em 2 Coríntios 3,3, Paulo diz, vocês agora se manifestaram como cartas de Cristo. Olha que coisa incrível. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Qual é a função do Espírito? Escrever em você o script do drama divino. Escrever em você o papel que você tem que cumprir a partir da palavra dele. Não foi com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o Espírito continua atuando na história,
particularmente o Espírito agora atua numa companhia teatral que nós chamamos de igreja. E aí nós estamos indo para o quarto ato trinitário, por isso que o credo diz que nós cremos na igreja que é una, santa, universal e apostólica. O Van Hooser vai dizer que Cristo fundou uma igreja que é uma companhia. Você sabe o que significa a palavra companhia, que é um termo tão usado pelo teatro? O termo companhia vem do latim companiere, que come o pão junto. Exatamente o que nós cristãos fazemos, pelo menos na nossa comunidade de fé, todos os domingos. Nós comemos o pão junto. Porque a companhia é isso, é um companheiro. Depois a gente chama um irmão de companheiro, não está errado, tá, gente? Não é do PT isso, não. O companheiro é aquele que come o pão com você. Mas olha que interessante, por que viemos à igreja? Viemos à igreja porque aqui na igreja que o Espírito nos educa pelos meios de graça no papel que nós temos que cumprir. É aqui que nós lembramos do script. Deu para entender? Nós não só lembramos, nós somos educados no imaginário sobre o papel que nós temos que cumprir. É aqui que nós entramos ou simulamos, mimetizamos. Essa é uma palavra legal, mimetizar é imitar. É aqui que nós imitamos Cristo para realizarmos pela graça o papel que Ele nos comissionou a realizarmos nesse teatro. Irmãos, nessa companhia não há espaço para estrelismo, porque o protagonista é um só, Jesus Cristo. Por isso que na igreja ninguém pode ofuscar o papel de Jesus. Nenhum pastor, nenhum cantor gospel, nenhum ministro de louvor, ninguém pode ofuscar o protagonismo de Jesus Cristo. Nessa companhia, todos nós somos meros coadjuvantes, trabalhando para criar um cenário em que Cristo é glorificado nesse teatro. Por isso, meus irmãos, que quando esse teatro chegar no clímax, e esse clímax é o que está no credo, que nós esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro, que é o grande final. Quem assistiu O Senhor dos Anéis lembra do retorno do rei? É o casamento do rei com a esposa. A propósito, para quem não sabe, o cântico élfico no final do filme, em Sindarin, a língua que o Tolkien inventou para os elfos. Gênio, gênio. Impressionante. O cara cria um idioma com declinação e dicionário. Né? Aquele momento em que a elfa canta, né? E Tolkien canta, ou o rei canta, na verdade aquilo tem uma estrutura. Ali é uma estrutura inspirada em Cantares de Salomão. É um cântico, olha que interessante, é um cântico da noiva, da esposa casando com o esposo. É o grande casamento escatológico da igreja com Jesus Cristo. Como toda boa peça teatral tem que terminar com casamento, né, gente? Na queda, o homem se viu nu, lembra disso? Aquela nudez, gente, era uma perda de condição original. Quando nós nos revestimos da dignidade e temos restituído a imagem do Deus Trino em nós, o nosso figurino original que se deteriorou é restituído. Por que Adão e Eva se revestiram de folhas de figueira? Porque é isso que acontece quando você esquece o script, o texto, você quer improvisar. Você quer pôr outro figurino, não era esse que Deus tinha para você. E o que é a ressurreição, meus queridos? Lembre-se disso. O que é a ressurreição dos mortos, senão aquilo que Paulo disse, que nós vamos ter uma nova vestimenta eterna. Um figurino eterno. A trombeta soará, olha que coisa mais teatral, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista, olha que linguagem bacana, de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade.
E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra, ou se cumprirá o script que diz: tragada foi a morte pela vitória. Esse é o grande final do teatro da glória de Deus. Eu queria só encerrar com um texto do Greg Laurie, que é o líder do Labri lá na Suíça. Um texto que ele escreveu sobre teodrama para o informativo boletim do Labri. Ele diz o seguinte: Deus é o grande dramaturgo que dirige o drama da redenção como uma ação comunicativa. Nós não somos deixados de fora dessa peça, mas em Cristo nós somos convidados a ser parte da ação, cultivando sabedoria através da palavra e do Espírito, agindo em fidelidade e caminhos retos. O drama da redenção não é apenas um, abre aspas, Jesus me salva, mas inclui a missão de Deus para as dimensões naturais, culturais, sociais, econômicas, raciais, políticas, ou seja, todo o palco da realidade. Todo o teatro, da glória de Deus. Deus está aí para redimir e renovar o mundo. E esse teodrama começa na criação, segue pela redenção e culmina na renovação de todas as coisas. Amém, pessoal? Vamos orar.